Olá, tudo bem? Passando aqui para a gente conversar um pouquinho nesse vídeo sobre a questão de poder acumular pensão por morte e aposentadoria. Algumas pessoas acabam tendo essa dúvida, né? E é importante, principalmente para aquele que contribui através de GPS, né, ou carnê, como contribuinte individual ou facultativo, no caso, se já recebe pensão por morte. E a orientação é que deve continuar contribuindo, né, para, no futuro, quem sabe, almejar a sua aposentadoria. Então, por isso, muitos ficam com dúvida se devem continuar pagando, para poder receber ou não um outro benefício, lá na frente, porque acabam entendendo que pelo fato de já receber a pensão por morte não teria direito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Compartilhando a tela. Então, vamos lá. Pensão por morte e aposentadoria. Então, a gente entende que são dois benefícios e vou detalhar mais adiante. A pensão por morte é um benefício originário do segurado falecido. Então, o segurado que contribuiu ao longo dos anos para a Previdência Social, estando aposentado ou não. E esse valor do benefício é concedido aos dependentes. Então, durante o período que a pessoa trabalhou, ela contribuiu, e aí pode já ter se aposentado, sendo homem ou mulher, ou pode também ainda estar trabalhando, ou mesmo ainda segurado do INSS, né? E venha a falecer. Então, se ele tiver essa qualidade de segurado ou já for aposentado, vai gerar o benefício de pensão por morte aos dependentes. Então, alguém pagou, né, o INSS, contribuiu ao INSS, e em decorrência do seu óbito, ele gera um outro benefício que é a pensão por morte, que geralmente os dependentes são cônjuge ou companheiro, companheira, e também pode ser os filhos, né? E aí tem outros critérios em relação aos filhos ou outros dependentes, mas geralmente é cônjuge, companheiro ou companheira e filhos. E o que é aposentadoria? Aposentadoria é um benefício decorrente do tempo mínimo de recolhimento previdenciário mais idade. Aí vão ter as hipóteses de aposentadoria por tempo de contribuição, né, com as suas regras após a reforma da Previdência, e aposentadoria por idade. E quando é que eu posso acumular esses benefícios, né? Por ter contribuição tanto em um como no outro, eu posso acumular. Por quê? A pessoa que faleceu, ela contribuiu, então por isso que gerou a pensão por morte. E enquanto eu estiver contribuindo, ou eu posso já estar aposentado, ou em vias de me aposentar. Antes da reforma de 2019, então era possível acumular os benefícios de pensão por morte e aposentadoria sem qualquer alteração nos valores. Então, se eu já era aposentado e depois eu vinha receber a pensão por morte, então somava a aposentadoria com a pensão por morte. Se eu já recebi a pensão por morte, lá na frente eu venho me aposentar, também somava a aposentadoria, a pensão por morte que eu já recebia, com a aposentadoria que eu passasse a receber. Após a reforma em 2019, houve uma alteração. Então, ainda é possível acumular, porém, essa alteração é no cálculo. Então, ficará com o benefício de maior valor, o total desse benefício, e o segundo benefício é que sofrerá uma redução conforme a tabela com base no salário mínimo. Essa tabela é um pouquinho complexa, né, porque tem que fazer alguns outros cálculos, mas aqui é só para vocês terem um parâmetro. Então, eu fico com 100% do benefício de maior valor, então se a pensão por morte for maior, eu fico com a pensão por morte. Se a aposentadoria for maior, eu fico com a aposentadoria, e o outro benefício é que vai sofrer uma redução. E aí vai depender. Se for entre um salário mínimo até 2,60%, de 2 a 3,40%, de 3 a 4,20% e acima de 4 salários mínimos, 10%. Mas, como eu disse, esse cálculo é um pouco complexo, é somente para a gente ter ali uma ilustração. Então, em resumo, quem recebe pensão por morte e contribui para o INSS pode se aposentar.
E, ao contrário, quem recebe aposentadoria pode receber a pensão por morte, caso o falecido estiver aposentado ou contribuindo para o INSS. Então, não tem problema em acumular os dois benefícios, porém, somente haverá alteração no cálculo. Então, para maiores informações, maiores dicas, vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, doutora.janaína Previfan, e também no YouTube, no canal Advogada Janaína de Oliveira, tá bom? Fico por aqui. Aí, tendo outros temas, outras dicas prévias, a gente vai conversando, tá? Até mais, compartilhem, divulguem entre os amigos, para mais pessoas ficarem informadas desses direitos que elas têm. Até mais, tchau!